Marcelo Zarski e vocês estão no Bico do Corvo. Meu nome é Anderson Rosa, conhecido pela alcunha de Frater Goya, e Goya é um nome punk. Depois eu explico. Boa. Eu sou o Rodrigo Treves e estou de novo aqui no Bico do Corvo, hoje com um dos repertórios que eu mais gosto da música brasileira. Eu sou Marcelo Galbetti, e estamos aí para fazer perguntas bem bacanas para Sandra, das Mercenárias. Eu sou Sandra Coutinho e dessa vez foi primeiro os cavaleiros, depois as damas. Pois é, que a gente deveria ter deixado você por primeiro, hein, Sandra? Isso daí é... Isso aí, caro ouvinte. Me parece que vocês são os anfitriões, nós somos convidados, mas a Sandra é convidadíssima especial. Exatamente. Então, como convidado mais importante, ela encerra. Olha aí, ó, que honra. É isso aí, gente. Então a gente tá aqui com a Sandra Coutinho. E, pô, grande prazer, grande honra estar aqui com ela. Galbetti voltando aqui novamente também. E Treves. E a gente vai falar um pouquinho sobre quem é Sandra Coutinho depois da nossa vinheta. Não, beleza. Cara, é um prazer, muito, muito, muito especial ter a Sandra aqui hoje no Bico do Corvo. A Sandra eu considero ela como uma mestra a musical para mim, no meu desenvolvimento de arte, de música, de conhecimento e de todas as coisas. A Sandra sempre foi uma verdadeira mestra mesmo para mim. A gente se conheceu lá nos idos de 2010, quando ela foi fazer um curso de Logic, né? Comigo, dava curso do Logic, e a gente acabou criando uma amizade muito, muito legal e um contato muito bacana, e os eternos cafés da tarde, onde a gente conversava sobre música e filosofia e ideias e tal. E isso, para mim, foi de uma importância ímpar, assim, na minha vida, e vou carregar isso pro resto dos meus dias. E fora que a banda é fantástica, cara. As Mercenárias é uma banda importantíssima dentro da música brasileira. É um dos repertórios que eu mais gosto, é o que eu mais me identifico. Eu sempre deixei isso muito claro para todo mundo, nunca escondi isso de ninguém. Eu acho o repertório das Mercenárias, assim, muito criativo, muito interessante, a forma, o formato, as letras, tudo, e é isso que eu acho que a gente pode conversar hoje, começar perguntar, passar a palavra para a Sandra para ela contar um pouco dessa trajetória na música que ela tem, ímpar, né, que ela tem tanto aqui no Brasil quanto lá fora, e é isso, deixar ela contar, porque ela vai contar melhor do que ninguém. Uau! Bom, enquanto você estava falando, eu me lembro que eu te chamei para me ajudar para fazer uma trilha, lembra? Exatamente. E uma vez eu trabalhei com um coreógrafo brasileiro, né, quando eu morava em Berlim, e ele costumava me sacrificar bastante, assim, tipo, pedir uma trilha de uma hora para fazer em um mês. E às vezes ele ia mudando tudo no meio do caminho. Daí eu falei assim, socorro, Rodrigo, vem aqui. Daí ele foi para casa, a gente começou até a fumar mesmo, cigarro, eu fui comprar, porque assim, a gente ia para a área para aliviar, porque ele mandava, ele coreografava primeiro, e daí me mandava a música que ele coreografou para fazer igual, e era música orquestrada, assim, uma coisa... Escuta, Sandra, só uma curiosidade, não era o Ricardo Viviani, não, né? Não, é o Nilson Soares. Ele é um coreógrafo brasileiro, mas que está na gringa. Ele morava em Berlim, agora eu não sei onde que ele está. E era música que tinha violino, tinha tudo. Daí veio o Rodrigo com
um HD aqui cheio de coisa de violino, e eram uns tempos todos... Tudo quebrado, Quebrado, assim, e a gente ficava contando compasso e tinha que imitar o negócio, porque ele coreografou assim. Então, quer dizer, essa foi uma das aventuras que a gente teve juntos, né? Fora ele mixando também o Jack Fancy, e às vezes fala assim, não, Rodrigo, esse bumbo tá parecendo uma caixa de sapato, Rodrigo, porque assim, às vezes eu acho, que eu falei para ele vai cortando todas as frequências, tudo assim, esquece de ele fala, ai, tá todo doido, mas daí a gente chegou num super bom resultado. A gente vai falar depois do Jack Fancy, que é o lançamento agora do ano, né? Que você está lançando esse álbum junto com o Clemente, né? Que é o Jack Fancy. Acho que é um lugar bacana aqui também depois para falar para as pessoas irem lá no Spotify e nas plataformas ouvirem e tal. Mas eu gostaria de voltar lá para o começo. Eu gostaria de perguntar para você lá como tudo começou lá atrás. E você desse um panorama, assim, tá? Porque a sua história é uma coisa, assim, muito interessante. A partir de quando? Porque, assim, a minha vida ela é dividida em pedaços, assim, né? Tem aquelas coisas, assim, eu acho que o primeiro acontecimento que me desviou, assim, tipo, eu fiz ginásio, colegial, e nesse tem as amigas. Por que eu sou muito diferente dessas amigas? Porque eu entrei na ECA. Eu acho que essa é a diferença. Assim, tem um testemunho assim. A escola de músicas também é ECA, não é, Marcelo? Como é que é? A escola de músicas também é ECA? É a escola? Com certeza. Eu fui colega seu de ECA. Foi, mas então a música pertence à Escola de Comunicações e Artes, né? O curso de música da Escola de Comunicações e Artes. Bom, então, eu acho que essa foi uma divisória. Apesar que, assim, nada se explica o porquê que eu fui virar no que eu sou, mesmo tendo assistido todos os filmes de Hollywood, Sessão da Tarde, né, assim, eu fui educada normal, como qualquer pessoa, mas alguma coisa me fez optar em algum lugar de eu não respeitar as regras que eu aprendi. E eu acho assim que entrar na ECA foi muito importante enquanto vivência. Na verdade, eu nem estudei, eu só protestei. Foi época de greve de ambos os lados. Ora eram os alunos, ora os professores. Mas aí também eu acho que eu guardo muito dessa época, tanto em conceitos de arte, quanto também de discursos e retórica, assim, sabe, as assembleias, a organização, né, assim, a organização democrática, né, debaixo de uma ditadura, as defesas de proposta. É uma coisa que para mim foi muito importante, que eu sinto muita falta hoje em dia. Muita falta. Principalmente no pé que que chegou a política, que é ridículo, né? Não dá para você falar disso, propaganda, política, eleição é uma tristeza, né? Porque você não enriquece. Eu acho que também tanto do ao redor também. Eu vejo que as pessoas não têm muito gosto, né, em se informar e defender uma ideia. Tá. Bom, enfim, desviei, mas voltando. Aí, eu acho que num dado momento, que eu era casada com um estudante de cinema, e eu acompanhei ele numa filmagem. Ele estava fazendo um documentário, ele e um amigo dele, o Cláudio Morelli, que era o marido da Ana Maria Machado, que foi a guitarrista das Mercenárias. E eles estavam fazendo um documentário sobre os punks, embora naquela época também
tinha muita coisa acontecendo na minha casa, porque o Mário também era ligado com cineclube, também tinha outros amigos, então, quer dizer, eu escutava também música serialista, música, né, todos esses compositores tal, assim, tipo, eu cozinhando, escutando, sei lá o que, Stockenhauser, alguma coisa do gênero, e falava assim, que interessante, como essa música também é o ambiente, tudo entra na música, o cachorro latindo, tal, etc. E tal. E daí eu fui ver esse show e eu achei muito impactante, porque eu naquele momento eu estava estudando na Fundação das Artes, eu estava meio numa crise, tipo, para onde eu vou? Assim, o que eu vou fazer? O que eu vou... Na música, o que eu vou compor? Na verdade, eu fui parar na Fundação das Artes porque antes eu tive um grupo que chamava Gralhas Malditas, que teve uma banda acompanhando, o Bafo Matinal. E a gente não queria explicar para eles o que a gente queria e não sabia explicar tecnicamente alguma coisa do gênero, e os caras também não respeitavam a gente. Eu achei que era um pouco de machismo na época, assim. Eu falei assim, então quer saber, eu vou estudar um pouco e tal, mas daí eu estava nessa, assim, para onde eu vou, né? Fala um pouquinho, desculpa te interromper, mas fala um pouquinho quem fazia as Gralhas Malditas com você. As Gralhas Malditas estavam, na época, a Regina Reda, que é fantástica, que foi nos Estados Unidos, né? Ela mora nos Estados Unidos, fez vários filmes, eu acho que ela fazia cinema na época. Isso. Daí, um dos filmes mais interessantes que eu já vi. Completamente, assim... Bom, a Regininha tinha... a cara dela já fazia você dar risada, né? Porque ela tinha uma cara... deve ter até hoje, uma cara assim... um sorriso irônico, debochado. O tempo todo. O tempo inteiro. E baixinha, assim, né, mignon, peituda, né? Depois eu acho que ela até fez plástico, não sei, porque sacrificava as costas dela, ela contou. Trabalha bem isso mesmo. E então a gente fez isso, Gralhas Malditas. Aí tinha a Regina, a Lica, né, que faleceu também, a Elaine também, que já faleceu, e a Letícia, que eu acho que ela era namorada ou casada de um cara que fazia cinema, Ricardo alguma coisa, não sei. E a gente fez essas Gralhas Malditas, que também era puro deboche, cada uma tinha uma personagem e tal, e as músicas tirava sarro, tudo. Daí a gente tinha essa banda que era o Bafo Matinal, a gente acho que até tocou a gente tinha a Audisteca, né? Na época tinha a Audisteca. Eu não sei quantas edições teve de Audisteca, mas uma delas acho que foi na FAO e foi aí que a gente tocou. Eu entrei já, assim, tinha virado uma garrafa de jurubeba, entrei bem colocada. Assim. Mas foi legal. Mas não era ainda a minha onda, mas foi uma experiência legal. E daí, por isso que eu fui para a Fundação das Artes. Na Fundação das Artes, a gente pegava com Fusquinha do Tonho Penhasco para lá, tal. E lá também conheci o Bocato, um monte de gente que fazia a fundação. Mas daí eu acabei nem indo até o fim, porque eu me desviei nessa história de ter visto a primeira vez Os Inocentes, assim, que o que eu achei é que eles romperam com essa coisa que também tinha tanta polêmica. Eu acho que já o pessoal do Viajou Sem Passaporte, toda essa história de dadaísmo, surrealismo e tal, não sei o que lá, já questionava toda uma questão de palco, artista, blá, blá. E eu vi que os punks, eles já tinham essa interação, né, uma coisa de participação, porque quando eu cheguei no salão, estava assim, o Ariel, com todo mundo no microfone, cantando junto lá do público e tal. Então, para mim, eu achei que era por aí a linguagem que eu queria trabalhar, né, assim, porque eu queria esse contato. Eu acho que não seria minha praia ser uma compositora e tal, né?
Então, daí é que veio a ideia das mercenárias, apesar que demorou um pouco, né? Primeiro eu fui entrando no meio, indo na galeria do rock, vendo ensaio, cheirando cola na São Bento e tal, né? E daí eu fui atrás da Ana, que já tocava violão, e depois a gente foi atrás de alguém que cantasse, e alguém indicou a Rosália, e pronto, chegou a Rosália. E daí a gente começou a se reunir, e foi nesse momento que eu me senti liberta. Foi nessa criação que eu me senti liberta. A questão de também estar com mulheres, que é tipo, você pode falar qualquer coisa, pode ser qualquer coisa, que não vai ter uma... Na verdade, não que alguém me reprimisse, mas às vezes isso já tem uma coisa alto, né, aquela autocrítica e tal. Até então sempre tinha muita música, né, na ECA tinha sempre, bom, tinha de tudo lá, então quer dizer, tinha muito assim, sabe, olha, fez sol, choveu, vamos catar cogumelo, vamos pro sítio do Abdala, vamos lá ficar muito louco, fazer um som e tal, mas isso não era para mim, não conseguia ir jogar no negócio. Então foi aí que começou a sair essas criações. E a gente ficou as três lá um tempo, até que eu fui ver, me falaram para ver um guitarrista incrível. Eu fui ver, estava o Edgar tocando com o Traje a Rigor, e eu fiz amizade, ele foi para casa, e daí tinha um ensaio das Mercenárias, ele viu, alucinou e se ofereceu para tocar bateria. Então daí a banda formatou a linguagem, né? E eu sempre falo e reforço, o fato do Edgar ser um guitarrista canhoto e tocar bateria significa que a linguagem dele na bateria não é uma linguagem normal. Ele não é um baterista que aprendeu a tocar bateria, fazer as viradas de bateria, tocar rock and roll e ser um baterista que acompanha. Não, ele já chegou com ele é o que ele é. Então ele já... a primeira música é engraçada porque parece que ele faz a guitarra na caixa, o baixo no bumbo, né? Ele toca o que a banda toca na bateria, né? Então já é uma outra... Eu acho que aí é que está realmente a linguagem da banda, né? Então, um bom resumo. Goya? Goya? Bom, Sandra, deixa eu te fazer uma pergunta, até para contextualizar, que eu quero depois perguntar em cima disso. Hoje, qual é a sua idade e qual é a sua idade, a época desses eventos todos que você está narrando, para o nosso público contextualizar? Tá. Bom, nessa época, quando começou as Mercenárias, eu estava com 24 anos. Eu tinha casado, já me separado, eu casei jovenzinha. E é isso. Logo em seguida eu também montei uma loja, tive um brechó, e hoje em dia eu tô com 66. Então você pegou ali todo aquele final de ditadura na veia, né? Antes já, né? Porque as Mercenárias é 83, é isso? 86? Depois, assim, eu entrei em 77 na ECA e, assim, entrei na ECA, encontrei uma pessoa, falei, você é caloura? Sou. E aonde a gente vai? Para onde a gente vai? Vamos subir, que eu acho que é não sei o que lá. Quando a gente entra na sala, a recepção é logo direto, liberdade de luta, já apavorando os calouros, né? Então, foi isso a ECA para mim, foi
manifestação, bomba de gás lacrimogêneo, muita... Mas eu acho assim que rolava também na época muita coisa, sabe? Tinha muito cineclube. É meio doido isso, né? Às vezes parece que tinha... as pessoas iam muito atrás mais de cultura do que hoje em dia, eu não sei. Por exemplo, eu costumo frequentar o Café com História do Ópera Mundi com o Breno Altman, né? O ano passado ele é um sábado por mês. O ano passado a temática foi revoluções. Ele falou, sabe, ele vai lá, faz a dissertação, daí tem perguntas e tal. Olha, agora já está melhorando, mas eu era a pessoa mais nova, eu e a Ana. Não tem jovem. Imagina se fosse na minha época lá, a galeria está empilhada de gente interessada. Sabe? Então, eu acho assim, eu não sei, eu acho que a gente era muito interessado, a gente ia muito atrás das coisas. E também não sei se é porque a ECA também tem essa interação, né, cinema, o teatro, jornalismo, atravessando a rua era escola de música. Aliás, a primeira vez que eu vi o Arrigo, eu falei, vai ter um cara aí que vai fazer uma performance num piano aí. Tá bom, vamos ver. Daí entrei lá na salinha, o Arrigo entra desacordado. Ele tinha virado uma garrafa de 51. Foi a primeira vez que eu vi o Arrigo, que acho que eu não sei, porque a escola de música tem aquela história, né? Assim, porque o pessoal lá é careta, não sei o quê. Eu não sei, porque eu acho que o Marcelo é mais testemunha do que eu. Só para dar um conceito, porque muita gente não sabe, a liberdade de luta era uma das tendências que existiam no movimento estudantil naquele momento, né? E a ECA era, entre aspas, dominada naquele momento pela liberdade de luta, né? E a moçada que também frequentava a ECA naquele momento era bem diferente da moçada. Já a moçada que veio depois dos anos 80, né? A partir de 81, 82, já era uma outra moçada completamente diferente, ou seja, a ECA foi. A única coisa que permaneceu são as matérias que a ECA sempre militou, né? Que é questão de teatro, arte, que é uma escola de comunicação e artes. Né, mas assim, é interessante como você tem várias gerações, e o período que eu sou de 75, a turma de 75, um pouquinho antes da Sandra, né? Mas assim, nós somos mais ou menos a mesma geração que frequentou a ECA, era outra balada, você tinha a liberdade de luta, você tinha a questão... Você tinha um monte de briga, etc. Né? Acho que tanto quanto eu, a Sandra, o Frater falou, o Goya ele falou de final da ditadura. Não era bem, que a ditadura foi terminar mesmo em 85. Pegou os 10 últimos anos ali, né? Vocês pegaram. A década da ditadura é quando, na verdade, começa a distensão. O Geisel começa a pegar e resolver tirar os militares da encrenca que eles tinham se metido. Acho que a coisa tem que ser... Essa época é aquela que tava com as camisetinhas, eu sei porque eu tinha uma, que era aquela, minha mãe me fazia botar aquela famigerada camiseta do Brasil, ame-o ou deixe-o, né, que é bem 76, se não me engano, e na realidade, assim, desculpe atravessar, mas é que a impressão que eu tenho dentro até do que a Sandra está falando e o Marcelo também, é que eu acho que se vivia mais no limite, né, tipo assim, você tinha que... não é que você tinha que ter uma causa, você tinha que sobreviver, é diferente, né? Então essas lutas não era uma questão hoje de ativismo de Facebook e coisa assim, era uma questão de sobrevivência, era uma questão de eu preciso ter meu espaço, eu preciso ter meu lugar de fala, eu preciso acontecer. Eu acho que tinha muito isso, e hoje eu acho... Oi? Era um mundo analógico. O mundo não era nem um pouco digital. Era totalmente analógico. Você queria pegar e se manifestar, você ia para a rua. Não tinha essa de pegar e... Não tinha rede social. Talvez fosse até um pouco bem mais saudável, talvez, por causa disso, entendeu? Porque essa divisão entre realidade e realidade virtual, eu acho que a conta não é favorável, né? No final das contas. Mas eu acho que hoje as pessoas estão um pouco meio assim, tipo, perdi o tesão de qualquer
luta de qualquer coisa, não é? Você não acha, Sandra? Eu acho assim que depois disso teve várias histórias, a gente sabe de todo o contexto, né, que aconteceu, que é toda uma desilusão, União Soviética, tal, essas coisas que vêm depois. Mas assim, o que importa é que o que a gente viveu na época era assim, era elaborada estratégias, tinham defesas de ponto de vista. Nós vamos para a rua por quê, como, qual vai ser a palavra, qual é o foco, que não sei o que lá, sabe? Tem isso, você viu acontecer. Hoje parece que não tem nada. Assim, eu não vejo nada, não chega em mim nada, não chega em mim, olha, vamos primeiro para fazer isso, depois isso, daí isso. Então vamos um dia sair todo de branco, no outro dia todo de vermelho, no outro dia a gente vai com tal bandeira. Qualquer coisa servia para fazer hoje, não importa, mas que tivesse sabe, assim, vamos ampliar, né? E era o que tinha na época. Um defendia de assim, o outro assim, defendia, votava e pronto. Era o que ia. E a gente ia lá atrás de todo mundo. Vamos lá na engenharia, vamos na FAO, vamos lá catar os estudantes. Bom, enfim. Mas também eu acho que teve essa questão que tinha o movimento estudantil, daí depois de um momento também veio o operário, os metalúrgicos, né? Então, eu acho que daí os estudantes também puderam ficar mais tranquilos, né? Que foi assumido. E daí eu acho que foi esse momento que também eu comecei a criar banda e tal, né? E que foi um momento que era isso, né? Tava a coisa era meio a denúncia, né? Assim, e um nome forte para a banda, tal, né? Uma coisa de mostrar combatividade, resistência, tudo. Não, eu tava só para talvez somar nisso que vocês estavam falando, né? Eu acho que, e até pegando um pouquinho do que a Sandra falou de hoje, eu acho que hoje as classes, se a gente for pensar, não se organizam, né? Como você falou que era organizado ultimamente, vocês tinham um propósito, e parece que a gente vive num, entre aspas, comodismo, sabe? Do que... assim, não vai mudar, de que, sabe, mas tá estagnado, sabe? Então eu acho que bom, sou muito mais novo que vocês, então acho que nesse sentido vocês... Mas já, Marcelo? Ele já não é etarismo, não, é que eu tô falando de experiência, tá bom? Vocês viveram muito mais coisas do que eu vivi até agora, então provavelmente vocês têm muito mais vivência disso pra falar do que eu, né? Quem sou eu? Mas eu creio que dá a impressão de que é isso que passa, né? De que antigamente era muito mais organizado, as pessoas iam mais atrás. E hoje em dia tem um certo comodismo, sabe? De que as coisas não mudam. Né? A única coisa que eu acho engraçada é que, assim, se eu fosse jovem, eu ia estar com muita raiva. Eu ia pensar assim, o que vai ser de mim se eu continuar aqui? O que vai ser de mim? Qual é o meu futuro? Já não estou conseguindo respirar? O que eu vou fazer? Sabe? E não, tá todo mundo aí, assim, sabe? Vai esperar o quê? Daqui a pouco é o drone que vai cair na tua cabeça, filho, sabe? Você não vai fazer nada. Ô Sandro, daí só pra mim, pegando isso, né, que a gente tava falando, as mercenárias, acho que o teu trabalho, né, assim, veio talvez dessa... Isso foi um estopim, talvez, pra você colocar isso nas músicas, na tua arte, no que vocês queriam fazer, né? E, tipo, pra época, né? E se mantém até hoje. Como que é isso hoje pra você? Né? No caso, tem vocês ainda estão ali na militância, protestando nesse sentido no meio artístico também. Como que nunca morreu essa ideia? Como que vai se desenvolvendo isso hoje pra você, assim, sabe? E pode falar de política, sim, viu? Mas, pra mim... eu sei que não é assim, a minha música que vai fazer revolução nenhuma, não é isso. É assim, o que eu acho que acontece mesmo hoje em dia é que o todo da obra
sabe? Quando eu vou no palco, porque eu sou a única, né, que tá ali ainda. O todo da obra ainda impacta, mas a questão não é a letra. Veja, a questão não é a letra, é alguma coisa na estrutura das músicas. Em algumas músicas tem uma estrutura que, embora para mim seja muito normal, ou então, sei lá, para o Marcelo pode ser até idiota, porque ele tem um outro conhecimento, uma outra orelha, sabe assim? Não, é verdade, assim, é como se você falasse, na época da sagração da primavera, todo mundo vaiou, saiu apavorado, chamou um bombeiro, tal, não sei o que lá, porque aquilo era muito. Hoje em dia não é. Não é mais. Olha, ainda é, o pior é isso, né? De certa forma. Pior é isso. Pior é isso. Pior ainda é, né? Mas não deveria ser mais. Deveria já. O cérebro está precisando de uma outra. Mas olha, eu vou denunciar aqui que eu peguei, e não foi uma vez só, a Sandra de manhã assistindo o ensaio da USESP. Claro, mas é lógico. É por isso é que eu acho muito. Hoje em dia, eu observo muito essas coisas. Eu observo o seguinte: teve um dia que eu fui no lançamento de um livro, de cara de esquerda, tal, não sei o que lá. No mesmo dia, eu saí de lá, simplesmente peguei um ônibus da Brigadeiro embaixo para Brigadeiro lá perto do Ibirapuera, para ver os caras musicando um filme, sabe, improvisação livre, completamente. Eu me pergunto, só eu que estava nos dois eventos. Naquele evento eu não encontrei ninguém que estava no outro, e no outro eu não encontrei ninguém que estava no outro. Daí eu vou ver o balé da cidade. Chego lá, não encontro um conhecido. Não encontro um conhecido. Vou na manifestação pró-Palestina, não encontro um roqueiro. Assim, eu estou realmente me achando que eu sou o quê? Uma sobrevivente, né? Não, mas assim, naquela época dos anos 80, em todo lugar que eu ia, todo mundo era uma turma, todo mundo, né, era assim uma coisa mais... Não, é verdade. Você estava no Festival de Cinema Internacional, estava todo mundo lá, né, todo mundo. Agora, hoje em dia, parece que quem vai assistir o balé da cidade é uma turminha, é uma coisa, é uma elite até. Eu entrei lá no café do Municipal, olhei assim, e ainda servem um café coado de garrafa térmica e cobram uma nota. Eu falei, gente, falei para os meninos, escuta, não é café coado, mas vocês estão na garrafa térmica, mas é coado. Eu falei, não, mas coado tem que ser coado na hora. Eu quero ver o grão, isso é o café, o tal café coado, caro hoje em dia. Não assim, eu compro na garrafa térmica. Bom, enfim. Né? Então, quer dizer, é aquele público ali e parece que ninguém se interessa pela outra coisa. Né? Se você vai num filme também, dependendo do filme também, você não encontra ninguém. Bom, é isso, eu perdi o fio da... estava falando... dos ensaios. Assim, é lógico que eu vou, porque às vezes é o que eu falo, eu faço mercenárias, mas você pensa que o que a gente escutava? O que escutava a Rosália? O que escutava a Ana? Eu tenho todos os CDs do Caetano Veloso, por exemplo. Acho que eu escutei mais Caetano Veloso do que os Sex Pistols, porque não é essa a questão, né? Eu não vou fazer punk rock e só escutar punk rock, gente, daí não sai do lugar, vou ficar só patinando ali no punk rock. É o que eu acho você como artista bem interessante por causa disso, entendeu? Tá cheio, muitas vezes a gente tende a achar, por exemplo, o cara é comediante, então ele fica rindo o tempo inteiro, fazendo piada o tempo inteiro, né? E até por depoimentos do Chico Anísio, do Jerry Lewis, entendeu? Eles ficavam irritadíssimos que os caras vinham esperando, Jô Soares, o pessoal ficava esperando piada deles o tempo inteiro, e na verdade você tem vários tipos de interesses e você é um artista cujo seu trabalho de expressão é punk, sabe? Eu acho que
formatação, essa padronização que as pessoas tendem a fazer e montando estereótipos das pessoas, é meio ilusório e meio estranho, né? Na verdade. O que você está me falando é de uma pessoa normal, sabe? O que eu acho bem bacana, uma pessoa que gosta de artes. E por acaso você tinha e tem uma banda punk. Isso daí, o Galbetti, também eu vejo... É a grande diferença, por exemplo, quando você vê o trabalho de gente que tem essa visão de fazer arte mesmo. Que nem a Sandra tá colocando, que você colocou, né? Que a expressão dela é através do punk. Mas o que ela ingere de livro, de cinema, em peça de teatro, de música e tal, isso tudo vai estar construindo, talvez, algo na cabeça dela ali, tipo, que ela vai se expressar de alguma forma. Informação que ela vai colocar, inclusive. Exatamente. E isso... etc. O que eu acho, Sandra, só para uma questão, eu acho que, na verdade, essa digitalização do mundo nos colocou em bolhas, em tribos. E as pessoas começaram a ficar, na verdade, em vez de unir, não, isso daí é altamente sectário, é de separar. Você acaba separando. Tem muita gente assim, eu conheço muita gente que não se anima, a nossa geração principalmente, não se anima a sair na rua. Isso é uma questão, eu te parabenizo, porque muita gente não sai na rua porque ficou meio penoso. Sair e constatar uma série de coisas. Então a gente cruza. Naquela época não tinha essa, não tinha uma telinha para você pegar e ficar se referenciando. Você queria ver alguma coisa? Você queria ver cinema? Você tinha que ir no cinema. Não tem, não tinha streaming. Então, e isso fazia com que as pessoas se movimentassem mais. Hoje em dia você fica... Eu acho isso aí, na verdade, muito complicado. E a gente não tem muita solução para isso, porque o mundo está assim. E o que acontece também é que o jovem, como ele não tem essa nossa memória, então ele fica sem parâmetro, ele não sabe o quanto ele está caindo nessa armadilha, porque é uma grande armadilha, pensando bem. Veja bem, foram nos tirado tudo, porque antigamente eu ia ali pegar o DVD ali na esquina, saía da minha casa, tomava um ar, virava a esquina, entrava na coisa, batia o papo com os caras falavam, olha que chegou, olha aquela... né, assim, uma interação, uma riqueza, né? E isso eu tenho memória, quer dizer, eu tenho mais consciência de o quanto eu estou enjaulada, como me fizeram. Mas vocês têm consciência, mas o jovem não faz nem ideia, ele está assim, ele nem sabe se libertar, porque ele não sabe o que o prende. Exatamente. Né? Então, está cada vez mais, e isso por exemplo, eu não tenho, qual é a opção que a gente tem? A gente tem essas opções, que antes eu conhecia muito mais coisa, porque a mulher gostava de filme, então ela tinha um monte de filme, estrangeiros e tal, né? Coisas que nunca mais eu vou ver, se eu não tivesse visto naquela época, não vou ver. Não tem mais, não existe mais. Não vão ficar colocando todos esses filmes, digitalizando e fazendo e colocando na internet. Não vão. Então, adiós, cultura. Boia? Então, eu acho que a gente era rico pelo não ter, né? Porque eu sempre comento com o Zarski que quando eu comprava discos naquele período, você economizava o mês inteiro, aí vinha o salário, você ia lá e comprava um disco. Por exemplo, contei para ele que todos esses discos punks, eles só existiam lá em Curitiba. Eu morei lá antes de vir para Camorão, e só em galeria com loja punk. Então tinha 2 lojas numa galeria que vendia disco punk, e o Tchu mesmo não vendia. Ele começou dentro das lojas de disco punk, então você ia lá, tinha muito disco pirata, disco que os caras, olha, apareceu aqui o Clash, apareceu o Sex Pistols, veio
Rato de Porão, vinha tudo assim, em papel comum mesmo, muito mal feito, muito mal gravado, mas era o que você tinha, e você tinha que parar e ouvir. Então, quando você ouvia um disco, você ouvia um mês aquilo lá, 40 dias, um lado, outro lado, você chamava a turma para ouvir, aí vinha o pessoal na tua casa, todo mundo ouvia, então você prestava atenção, que acho que é um pouco disso que a Sandra está falando. Você tinha que prestar atenção nas coisas, você tinha que prestar atenção no mundo. Se você perdia um evento desses que ela comentou, que ela presenciou, nunca mais. Por exemplo, cadê a gravação de Stockhausen? Né? Cadê uma apresentação num cara desse? Por exemplo, o Jean-Luc Ponty teve em Curitiba no final dos anos 70, quando ele viu a Rua das Flores, ele ficou tão maravilhado com as crianças pintando no sábado de manhã, que ele chamou a banda, que tinha feito show no Teatro Guaíra na noite anterior, para fazer o show na calçada, repetir o show naquele momento, né? Então isso era 78, 79. Então, assim, são tempos que não voltam, obviamente, né? É a fragilidade do tempo, né? A efemeridade do tempo, e a gente por não ter oportunidade de repetir, você tinha que aproveitar e viver com intensidade. Hoje, com esse excesso de digitalização, eu tenho disponibilidade no Spotify, eu acho, porque no Qobuz, eu acho. Cara, não acha, porque não está lá. Porque essa experiência não está lá. A experiência de você pegar uma capa do Premier e olhar com atenção que tá o discurso que tem naquela capa, você se perde. O próprio material do movimento punk dentro do Brasil se perde. Hoje as pessoas emitem opinião como que é a rota. Então, fica uma coisa muito perdida, totalmente aleatória e destituído de significado, porque você não tem a urgência daquilo que vai embora. É o que eu acho, pelo menos, não sei. Ô, Rodrigo, deixa eu só... Só fazer um parênteses rapidinho aqui, só pra pegar esse gancho do Goya. Só abrindo um parênteses rapidinho. Também, colocando isso que o Goya falou, eu acho que... eu peguei muito esse período DVD, CD, né? Eu não peguei tanto vinil assim, sabe? Mas CD e DVDs eu comprei, tem um monte, sabe? Eu ouço muito ainda. A gente eu pelo menos não tinha tanto acesso, né? Eu fui conseguir comprar um CD depois de adulto, assim, sabe? Que era muito caro pra mim, sabe? Então, assim, aquele CD, você escutava ele meses, aquele único CD. Aí você ia na casa de um amigo que tinha um outro, você trocava e ficava... E hoje em dia, a gente tem tudo muito fácil, né? Que nem a Sandra colocou, a galera mais jovem, né? Eu vejo pelos meus alunos, eu dou aula de guitarra. É muito fácil você ouvir qualquer coisa hoje. Você bota na internet, tá ali. Milhões de versões, né? Então parece que você não tem... Não sei se você não tem tanto aquele encanto de que... Sabe? O acesso é muito, muito rápido, muito fácil. É tudo muito instantâneo. Como diria Bauman, né? É tudo líquido, né? Tudo vai esvaziando, né? Assim, então... eu vejo um pouco disso, só fechando meu parênteses aqui para somar na conversa. Vai lá, Treves. Não, e eu acho que vocês têm total razão, e o que eu queria fazer o comentário é que, assim, o impacto que foi a primeira vez, o primeiro contato que eu tive com o álbum das Mercenárias, né? Da primeira vez que eu ouvi, para mim foi um choque. Parece que tirou uma tampa da minha cabeça, assim. Eu nunca tinha ouvido nada nesse sentido, né, de um pós-punk que tem uma mistura de música brasileira, que tem baião, que tem chachado e que tem deboche, tem brincadeira, tem protesto, tem tudo, e as letras também. Então acho que assim, todo esse repertório e o impacto que esse repertório tem, né, do que teve na minha geração, né? Minha geração talvez tenha sido um pouco híbrida, né? Nesse processo de, tipo, peguei um finzinho do analógico, o comecinho do digital, então tentando também achar alguma coisa
interessante, né? Gostava muito de Sepultura, gostava muito de Ratos de Porão, mas para mim as Mercenárias veio assim como um sopro, né? De novidade, de coisa e tal, que é uma coisa incrível. Depois eu queria que a Sandra falasse um pouco desse disco do Cadê as Armas e do Trashland, que são 2 discos que eu acho assim que é fundamental na formação né, cultural brasileira. Assim, é uma coisa que é foda. Deixa eu aproveitar, então. Eu queria que você falasse, Sandra, pensar mais ou menos uma linha, não exatamente uma linha evolutiva, mas uma sequência, uma sincronia entre o primeiro álbum de vocês até os dias de hoje. Eu acho que seria interessante você falar um pouquinho sobre esses álbuns, como é que você vê a personalidade de cada álbum, como é que isso daí foi para você? Bom, é claro que assim, hoje é que eu penso, parece que todo mundo pensava igual, mas hoje eu vejo, eu tenho só a minha, o que foi tudo isso para mim, porque parece que a gente nem conversava isso, sabe, entre a gente, nem eu com a Ana ou com a Rosália. Até hoje, às vezes eu falo pro Edgar também, ele escreve umas coisas, eu falei, Edgar, você está falando umas coisas que eu acho que a gente nem pensava na época, né? E, por exemplo, o Cadê as Armas, a gente já estava super meio que já desesperada para gravar alguma coisa, porque já tinha 3 anos a banda. Né? E o que estava acontecendo é que os caras estavam catando as bandas, sabe, indo para a gravadora, e a gente não tinha a mínima chance para ir para a gravadora, não rolava, não dava, assim, porque você vê uma ou outra música que são mais músicas, as outras são tudo meio assim, meio esquisita, não para mim, mas né, você vê é 7/8. Tá, todo mundo faz assim, mas é um 7/8 e ainda tem break que faz que é isso? Sabe? É uma coisa esquisita. Ou então da Dó, que não tá num disco, que é um 3/4, depois vira um 4/4, quer dizer, uma hora é uma valsa e tal, daí o pessoal fica assim. Teve um dia que eu até parei. Bis, eu falei assim, tá, eu vou tocar mais uma música só se vocês dançarem. Eu, assim, tipo, quero ver se vocês se mexem nesse compasso diferente, né? Bom, então, quando a gente foi gravar Cadê as Armas, já estava assim, eu não aguentava, queria gravar logo. Então, a gente escolheu umas mais palatáveis também, né? Para gravar. Foi uma gravação, foi quase tudo de uma vez, foi quase um show, né, assim, se você for escutar hoje, é um disco meio que, na época, nem sei se eles conseguiam gravar rock direito, sabe, teve briga com o técnico, tem todas aquelas coisas, mas é o disco que é mais escutado, que todo mundo tem na memória, que é o mais clássico, né. Vocês gravaram aonde o primeiro LP? Foi gravado aqui no estúdio, aqui em Pinheiros, até esqueci o nome. Mas foi... então, o Luiz Calanca se propôs a bancar, mas não tinha grana. Então, a solução foi, vamos fazer um disco como ao vivo, né? Então, a gente gravou quase tudo ao vivo. Teve uma voz ou outra que colocou depois teve o coro de Santa Igreja, que estava o João Gordo, a Vange Leonel, a Marcinha e tal, mas ele foi pouquíssimas sessões e nem me lembro da mixagem, nem lembro de nada disso. Então ele é bem basicão, né? O Cadê as Armas é basicão, cruzão, assim. Daí quando chegou para fazer o Trashland, que a gente ia ter mais condições, né? Afinal... EMI, o Deon ia levar a gente para o Rio de Janeiro, deu um adiantamento, catei a Ana, fomos para Nova York, comprar todo o equipamento, chegamos aí direto na alfândega, daí chamaram o Deon para eles botarem dinheiro, né?
uma parte foi para o Banco do Brasil, a outra foi para os fiscais lá todos, porque fomos comprar equipamento. Imagina as doidas trazendo amplificador, eu não sei, é desespero de brasileiro isso, né? Assim, de ir lá para comprar, porque assim, eu tinha um Giannini, depois eu pus um captador de Mars, e depois é que eu fui para Nova York, e daí que eu trouxe um primeiro baixo. Então, mas o Trashland daí já tinha a gente ia ter mais condições de estúdio, podia até chamar convidados, até escolhemos os produtores, demorou 3 meses, né, ficamos lá numa boa, em hotel, tal, no estúdio, e já é uma coisa que tem mais elaboração, né, teve essas participações, o Michelin, eu acho que é o nome dele, um percussionista que ele mora até na França, o Boccato participou. E é o Michelino, você está falando, né? Michelino, é. Ele estava no Brasil, daí a gente aproveitou, daí ele foi lá, fez um... Só que a gente botou tanto efeito que até meio que sumiu, assim. Tem uma tábua que, no comecinho de mesmo as leis aparece, depois ele já vai meio dissolvendo. E então, daí já foi mais elaborado, bem uma outra fase, porque foi a fase daí para o fim, né? Porque eu, assim, enquanto musicista ou criadora, sei lá o que, eu já estava meio doida naquilo. Que eu estava, de repente eu achei que a música estava me prendendo, sabe assim, conta 1, 2, 3, 4, começa, daí acaba. Aquilo para mim não estava bom, sabe? Eu tá dentro daquela música, assim. Eu estava precisando de mais liberdade. Então, eu sozinha já estava começando a tocar com loop, dividir para 2 amplificadores. Tá? Quer dizer, no Trashland eu já estava meio que entrando numa outra fase de pesquisa, se é que pode se dizer. E então acho que a gente foi no nosso limite ali no Trashland, musical mesmo. E também ou a gente se aprimora enquanto instrumentistas e musicistas ou não rola, né? Porque eu acho que a gente solucionou bem as composições com as nossas limitações. Eu acho que foi isso mesmo, né? Tem música que é ridícula. Uma vez eu fiz as garotas lá do Girl Camping, lá, menininha, desmontei o Trashland e a gente conseguiu tocar lá em meia hora. Eu fiz, você faz... Tá bom. Você faz tom. Você faz... né? Ela é toda... Pronto. De repente a gente toca Trashland. Na segunda parte entra outra turma e tal. Porque ele é muito fácil. Né? É assim... Para quem não toca nada, mas essa é a graça, você conseguir expressar com aquele mínimo e ainda ser legalzinho, né? Uma composição legalzinha, tal. Mas só um comentário em cima da questão do repertório e da simplicidade. Você vê que você conta como, né, como o desenrolar da produção de tudo e tal. Mas uma informação importante aqui que tem no próprio Wikipedia das mercenárias é que 2016 o Cadê as Armas foi considerado o quinto melhor álbum de punk rock do Brasil. E o Trashland, na época do lançamento em 88, foi considerado o álbum do ano pela revista Bis. Quer dizer, era um sucesso de crítica e de público, né? Assim, mas eu acho engraçado, talvez, o artista, não sei vocês, a gente nunca está satisfeito, né? Satisfeito, assim, sempre eu acho, olha isso, olha essa virada, olha... O trabalho nunca termina, a gente abandona. É verdade, a gente abandona. E, bom, enfim... gravamos o Trashland, também nem durou muito, né? Depois de 3 meses a gravadora mandou um telegrama, a gente ficou chocada, chegou na minha casa um telegrama, olha, acabou, viu? Não estamos mais, tá rescindido o contrato. Caramba.
E daí já estava todo mundo, né, conflitante, cheia, todo mundo. E daí dispersou mesmo, foi cada uma para um lado. E daí, bom, tudo bem, aconteceu, tal. Já depois de um tempo eu já estava indo para a Alemanha, mas antes disso eu fiz mais uma banda que foi o ACT. O ACT também é bem truncado o negócio. Eu acho bem truncado as composições. E a Biba Meira estava morando em São Paulo, do The Fala. Daí tinha a Dequinha, que fez parte da Performática na época. Teve um outro grupo com a Zaba, que foi esposa do Arnaldo Antunes. E daí a gente fez esse trabalho, que está aí. Depois a Nada Disco também publicou o disco. A gente chegou a fazer. Agora eu remontei a banda com outras pessoas. A gente fez uns 2 shows, assim. E que é também um repertório, eu acho, bastante interessante. Bem interessante. Gostei muito de ter feito. E também no ACT eu consegui explorar mais os efeitos no baixo, coisa mais timbrística, bastante pitch, o aula, porque às vezes na Mercenários fica meio difícil de usar muita coisa, porque eu sempre fui apaixonada por efeito. Eu tenho muito pedal. Na época das Mercenárias não tinha pedal para baixo. Eu usava pedal de guitarra e ainda fazia umas compensações com o equalizador, né, para voltar ao grave. O pedal para baixo é meio, não sei quando começou a aparecer, porque e hoje em dia tem muito pedal para baixo. Ô Sandra, deixa... Vento, compra e vento. Você foi para Berlim uma época, né? Você falou, você foi para tocar? Como conta essa história aí? Não, o que acontece é que, assim, meio dispersou as Mercenárias. Daí eu fiquei meio, e agora eu vou fazer. Fiz ainda alguma coisa com improvisação, com Peter Price. A Ana participou mesmo. A gente fez um tal de Spontan, que foi uma sessão. A gente gravou uma sessão de improvisação e tal. E eu estava bem xoxa. Daí veio uma banda alemã tocar no MASP, The Blech. E, nossa, aquilo foi uma energia, principalmente o Rubel na bateria. Nossa, era teclado, bateria e o Rupp que cantava e tocava trompete. Muito forte, muito boa. Me acordou. Daí a gente foi até pro hotel, porque o Thomas Papon, que estava de Cicerone e tal. Daí começou a coisa, né? O baterista se apaixonou pela minha sócia e tal. Daí já começou aquela coisa. Daí fui parar na Alemanha com ela. Daí eu conheci quem veio a ser o meu futuro marido. Então eu fui para lá. Daí encontrei com ele no Canadá. Daí ele veio para São Paulo. Daí eu falei assim: é o seguinte, eu vou para a Alemanha. Vou para lá. Aqui eu quero fazer improvisação. O que eu vou fazer no Brasil? Como que eu vou viver aqui? Como que eu vou experimentar coisa aqui no Brasil? Daí fui para a Alemanha, fiquei 14 anos. E esse meu marido, meu ex-marido, que era músico, formado mesmo. Você é formado, né, Marcelo? Sou. Então, ele também é formado, escreve tudo, rege. Eu costumo dizer que eu tenho um diploma deformado, né? Toca viola, violino, piano, tal. E também estava participando, era um novo elemento no The Blech. Então fui para lá e fiz um pouco com The Blech, toquei com eles algumas coisas, depois parei e daí eu comecei a fazer um solo. E o que aconteceu é que eu tive a oportunidade de fazer muita improvisação. Muita, porque eles também tinham ali as panelas de improvisação. E lá na época era muito comum uma galeria fazer uma vernissagem e chamar músico, contratar mesmo. A gente ganhava lá
uns 300 marcos para ir lá fazer um barulho. E então eu consegui libertar essa coisa que eu já estava querendo fazer aqui, que eu vi que não ia rolar, né? Não ia rolar. E daí lá também eu comecei a desenvolver solo, cheio de equipamento, né? Sequencer e tal, essas coisas. Então fiquei lá 14 anos, só depois quando eu mudei para Berlim é que eu tive mais parcerias, né? Daí fiz uma banda também de mulheres com internacional, tipo, internacional mais ou menos, carioca, baiana, nordestina, alemã, tudo, que o nome era Xotas Mortais. e a gente foi, assim, tipo, as brasileiras que conseguiram quebrar. Não era nem axé, não era nem bossa nova, eram Xotas Mortais. Então era um rock com baião, com tudo, porque também tinha zabumba, triângulo e tal. Era bem divertido, gostei muito de fazer Xotas Mortais, muito mesmo. E até que eu voltei, né? Voltei. Então foi valeu a Alemanha, e é engraçado que você volta, é como se esses 14 anos não existem, né? Parece que não existiram aqui, assim. Porque ninguém sabe, né? Assim, eu volto e eu sou a mesma que de 14 anos anterior. Eu voltei a ser a mesma, eu sou Sandra das Mercenárias. Eu vou em qualquer lugar, eu sou a Sandra. Eu vou até no Santo Daime e me reconhece como Sandra das Mercenárias. Eu vou lá no plano, na chapada dos boiadeiros, sai um hippie do meio da praça. Me ver com esse tempo, vou me ver com esse tempo. Assim, em todo lugar, vou ser isso, porque o que eu fui na Alemanha, não, né? Ninguém sabe. E aqui agora acontece coisas que eu já fiz, então às vezes eu me sinto meio deslocada, né? Porque agora está tendo uma onda bastante grande de improvisação livre, né? Em todo lugar. Mas daí já não estou mais nessa fase, não. Acho que agora eu voltaria para a escola para aprender composição. E agora, depois, nesse momento que você estava contando que você voltou para cá, você reformou as Mercenárias e começou a fazer aquele single, né, que a gente fez dos 28 anos de inéditas, né? Você lembra que foi mais o quê? 2010, por aí, né? Qual, aquele que eu programei ou o quê? Isso. A gente fez aqueles que saiu. A gente fez como se fosse um singlezinho, assim, dos 28 anos de inédita. Mas eu queria puxar o assunto agora para as novidades do que você está fazendo agora. E tem o lançamento agora desse ano, que é o Jack Fancy, né? Que foi um projeto que você começou a fazer com o Clemente dos Inocentes. Que foi tema do outro episódio do Bico do Corvo, que é muito legal também. Então, quem estiver ouvindo agora esse episódio, quiser voltar depois de terminar esse aqui, ouvir o do Clemente também, tá bem legal também. E então, esse lançamento, agora vocês estão lançando um single novo também das Mercenárias. Bom, então, primeiro, para falar que essa volta das Mercenárias não foi zero planejamento. Nada planejado. Ela simplesmente aconteceu. Fizeram um convite, a gente voltou, fez um show no Sesc Pompeia com outras bandas. Tava lá Rosália, o Edgar na bateria, eu e a Jorginha na guitarra, porque a Ana não quis tocar. Beleza. Fomos lá para fazer um show. Era um show. Com um bom cachê, então todo mundo topou. Mas daí
um outro pede, não dá para tocar, o outro pede, isso daí já foi, o quê? 20 anos. Todo mundo pedindo, eu não consegui parar, tinha hora que eu falava, não aguento mais, daí pede. E daí troca guitarrista, troca baterista, troca, e Sandra Coutinho lá mandando MP3 para uma, MP3 para outra, MP3. Não, mas isso daqui não é, isso é pós-punk, não é heavy metal, não é assim, não toca assim, toca assado e tal. Então, quer dizer, foi indo. E dessas configurações, elas foram configurações de intérpretes, praticamente. Não é uma liga de pessoas que está lá para fazer alguma coisa autoral até então, né? No ano retrasado é que saiu alguma coisa que a gente gravou 2 músicas que o Edgar produziu, mas a gente não lançou. Eu ainda não senti firmeza de lançar. A gente toca no show, é legal, mas ainda não consigo falar, porque para mim, Mercenários, aquela liga, aquele sonho, ele ficou. Né? Assim, hoje em dia, Mercenárias foi uma coisa muito completa para mim, assim, tipo, a gente pensava em como a gente ia subir no palco, a gente às vezes subia com vestido de baile, coturno, sabe? Era uma diversão, era uma coisa assim, vamos impactar, vamos fazer as pessoas entenderem que todo mundo pode ser o que quiser ser. Era meio essa coisa, sabe assim? E era uma época dos anos 80 onde todo mundo buscava a sua cara. Tanto é que cada uma tinha uma cara, era todo mundo igual em ser diferente, posso dizer. Mercenárias era assim, a gente era igual em ser diferente, porque a Rosália é uma coisa completamente diferente da Ana, de mim, do Edgar ou do Léo, da Lu e do Léo. Somos diferentes, né? O visual, o tipo, mas a gente era igual, justamente porque cada uma foi radical na sua expressão. E o que não é mais hoje em dia para mim, né? Não tem mais essa... Porque não tem essa liga, a gente não tem a mesma cabeça. Cada uma tem uma cabeça, cada uma está numa fase de vida, então não tem essa... Porque eu acho assim que compor ou tá com... Acho que o Marcelo pode saber disso, teve o Premê, que é uma coisa... Esse coletivo, ele é uma brincadeira. Não sei se você sente isso, porque para mim é tipo... Sabe, criança, quando você é criança, vamos brincar de esconde-esconde? Vamos, aqui estão as regras, beleza. Para mim é meio isso, porque é sério e divertido ao mesmo tempo. Quando eu estava na Alemanha era assim, eu era solo, mas eu tinha uma história. Eu começava com uma primeira música, porque aquela primeira música eu queria ver a cara das pessoas espantadas, era isso que eu queria ver. Era essa a minha... Eu chegava, eu sozinha no palco, e começava com uma música para todo mundo fazer assim, o que é isso que está acontecendo? Né? Porque eu acho que é isso que eu quero. A pessoa perguntar o que está acontecendo para ela poder refletir e ver o que ela pode fazer. Né? Assim, meio que sair da anestesia um pouco. Então, é isso. Mercenárias, na época, tinha esse impacto. Hoje ainda tem de uma outra forma. Que hoje o que tem é Mercenárias no palco, mostrando um trabalho. Tem que estar muito bem tocado, né? Tem que transmitir direitinho. A guitarra junto com as entrelinhas do baixo tem que estar bem, porque senão não tem sentido, né, o negócio. Eu acho que Mercenárias, em muitas músicas, é como se fosse uma partitura. Tem que tocar daquele jeito, porque se não for daquele jeito, não rola. Eu acho que tem outros caras que também são assim, sei lá. O próprio Itamar Assunção era assim também.
Não era, Marcelo? Eu acho que ele era bem... Com o passar do tempo, você vai ficando mais exigente com relação ao seu próprio trabalho e com os detalhes que você quer ver. Porque você passa muito pela coisa de... Os detalhes se perdem e você fica meio puto. Então você quer que os detalhes que você construiu, aquilo que você concebeu, ele seja transmitido para o público. Acho que todo artista tem esse envolvimento. Então, espera isso, eu acho que esse processo. Diga uma coisa, a banda de vocês hoje, as Mercenárias, são você... A Silvia Tate e a Pichu Ferraz. É trio, porque quando a Rosália saiu, eu tentei achar vocalista, mas é impossível. É impossível, porque Mercenárias tem música tipo Somos Imagens, Somos Carreira, Somos Cantada, tal. Daí tem uma que é A Honra do Homem, né? E a Rosália conseguia ter toda essa mudança. E hoje em dia não, às vezes quando eu chamo participação é uma para cantar Santa Igreja, outra tem que cantar Lenha Acima, porque, né, assim, fala, vamos pedir para Karina Burr, deixa eu ver qual é a cara da Karina Burr, ela vai cantar então a Lenha Acima, dá para ela cantar. Uma vez como é que chama do Filme Maravilha? Como é que chama? Maria Alcina. Maria Alcina fez participação. Nossa, o que a Maria Alcina vai cantar? Da Nação, isso, da Nação. Ela cantou bem. Da Nação, da Nação, da Nação, da Nação. Ficou ótimo. Então, quer dizer, cada música parece que pode ter a cara de uma pessoa. Então, não adiantou pedir vocalista. Então agora a gente está cantando às vezes até duas juntas, para ter a mesma força que tinha a Rosália, que era uma voz drive, né, meio declamada e tal. Então é trio. E vocês fizeram agora também a participação no show do Planet Hemp, né? Como é que foi? Foi... Assim, às vezes eu lamento que elas não estão tocando junto comigo, porque só eu que recebo as glórias, né? Elas não, apesar que elas devem estar bem. A Rosália está no mato, vendo horizonte. Eu, pelo menos, o meu horizonte aqui é prédio, né? Eu olho para o céu, é prédio. O dela está vendo horizonte. Mas eu recebo os abraços e carinhos. E foi isso o Planet Hemp, né? Foi uma coisa que eu nunca imaginava, que ao invés de eu fiquei emocionada em ter esse convite, mas eles ficaram mais emocionados em que a gente aceitou, porque fez parte da formação deles, né? Então, foi legal, assim. É engraçado você vivenciar um outro palco, né? Com aquelas pessoas, outra produção, E foi divertido, foi bonito, a gravação está bem bonita, está bem forte. E foi isso. Passou, mas foi forte. Outra coisa que eu queria... Goya, manda. Não, eu ia perguntar que a Sandra começou a comentar sobre a forma de apresentar a música hoje, né? Mas eu queria saber se você busca na apresentação de hoje, mais do que execução, a sensação que a música tinha lá atrás para você. Você diz se a gente conseguiu repetir aquela sensação. Você busca isso, aquela sonoridade perdida, em busca da sonoridade perdida, ou daquela sonoridade do que aquilo representou para você naquele momento? Olha, eu acho assim que para mim hoje é mais, o que eu sinto é que eu estou mais difundindo a coisa. Espalhando a palavra. Do que agora eu vivencio estar no palco comunicando de uma outra maneira. Não é aquela mesma, é outra maneira. É uma outra relação com as pessoas e tal. E... não é necessariamente o que eu, sabe assim, se eu tivesse umas outras parcerias, ou então se eu me enfiasse aqui para ficar tocando e tal, provavelmente ia sair uma outra coisa, mas na linha.
da mesma linhagem, né? Mas uma expressão mais atual do que eu sinto e também trazendo tudo que eu experimentei, tudo que eu vivenciei, porque afinal esse repertório que eu toco é o repertório que foi feito há 40 anos atrás. Então, quer dizer, é da Sandra de 40 anos atrás, né? Então, agora, olha quanto tempo passou e todos aqueles 14 anos que eu vivi na Alemanha, né? E tudo que está acontecendo hoje em dia e toda uma... eu não sei, está precisando... A gente tem que ter uma motivação própria, né, parece. Porque se você não busca isso em você, se você olha para fora, é estranho. Você não, parece que você não tem como agir, né? Você não tem força para agir, para mostrar que você não quer isso. Eu não quero isso, gente. Isso que está acontecendo, eu não quero. E é o meu dinheiro, é o meu trabalho que está indo para lá. Para qualquer lugar, eles fazem isso de mim. Uma coisa foi interessante uma vez, outro dia, inclusive, que veio um produtor aqui, a gente estava conversando, e ele falou que em vários caminhos que ele teve na vida dele, uma vez isso, tal, que uma época ele estava trabalhando com trilha sonora para desfile de moda, né? Estava aí E nesse momento que ele estava lá, justamente na produção, ele estava escutando Mercenárias no fone de ouvido, e de repente ele estava escutando Somos Milhões, e naquele verso, nosso trabalho sustenta esse jogo. Nosso trabalho sustenta esse jogo. E ele olhou assim, ele falou, não quero mais fazer isso, eu vou parar de fazer isso, não quero. Eu falei, nossa, que interessante, né? Porque às vezes você acha que você fala ou toca e aquilo vai para o momento, né? Mas não, em algum lugar mexe alguma coisa. Por isso que tem que ser sério, né? Porque tem consequências, tem... Pois é, e é isso é justamente isso que eu quero tirar de você, porque quero tirar não, quero que você compartilhe, né? Mas assim, justamente isso, porque na realidade vocês têm um trabalho forte, uma força ali, né? E aí eu te pergunto se hoje você identifica que as pessoas, você acabou de falar desse produtor, se você identifica que as pessoas estão recebendo a mensagem, digamos, adequada, ela está ecoando, como é que você sente a receptividade das pessoas? Ou você acha que as pessoas estão tão anestesiadas e tipo, legal, Mercenários, né? Mas... não, assim, o que eu vejo, pode-se dizer que orgulho, que eu me gabo, seria que o público das Mercenárias, quando eu toco em Sescs e tal, é tão diversificado que eu fico impressionada, assim, tem desde, no último show tinha um cara que levou a mãe que estava com Alzheimer, tinha uma família mesmo, pai, mãe, filhinha pequena e a criancinha, que tinha o nome de Edgar. Daí a filha já estava com a camiseta das Mercenárias, daí tinha uma outra que foi fã das Mercenárias e estava com a filha de 16 e 14 anos. Então, é engraçado, porque eu acho que é uma das bandas que tem esse... É meio de pai para filha um pouco. Parece que vai passando. Né? Então você vê tanto as pessoas, eu vi vocês lá, não sei o que lá, ou então, nossa, faz tempo que eu queria ver, agora eu estou em São Paulo e estou aqui, estou vendo. Quanto também minha professora que me falou. Né? Então eu acho que chega sim. Tá legal. Sim, de alguma forma está chegando. E... eu tenho, assim, nesses últimos, no show do Sesc Pinheiro, do Ipiranga, que estava muito confortável,
o som estava muito confortável, as coisas estavam dando muito certo, sabe? Você escutava as vozes afinadas, sabe assim? Não é que nem às vezes você toca na noite, né? Todo mundo perde, aí você escuta aquele negócio ali e tal, porque isso eu não aguento mais, gente. Isso daí já não rola mais. Agora eu quero ver as coisas meio funcionando, soando mesmo, né? Ver que tá o timbre legal, que tá... Isso é bom. Isso é bom. Então vamos trazer agora então pro que é o lançamento que vocês estão fazendo agora esse ano, que é Jack Fancy, que é a banda, você, o Clemente e o Fernando Aragaki, né? O baterista, inclusive, que eu achei fantástico, eu adorei o show, fui no lançamento, nossa senhora, que porrada! É também um dos repertórios também que eu acho super, super interessante. Beijos de Arame Farpado, acho que é uma música maravilhosa, é uma coisa que vocês têm que ouvir, tá lá no Spotify agora. Foi um projeto que a gente começou a desenvolver em 2010, saiu agora em 2024. Caramba. 25, né? Foi no fim nesse pedaço de ano, assim, da transição do ano. Fala um pouco do projeto, fala um pouco de como que tá o andamento e o que vocês estão planejando aí pro futuro. Olha, eu acho assim que na época eu estava bastante entusiasmada, porque saiu com muita facilidade, né, dessa parceria, foi muito fácil. A gente fez umas sessões, o tema tal, daí não deu certo o baterista, o Clemente veio para casa, a gente foi muito rápido. Saíram as criações, eu gostei muito das composições, gosto das composições, e ficaram paradas. E foi a insistência meio do Rodrigo, né? Que o Rodrigo pegou e acabou mixando e tal. Daí o Clemente falou, tá bom, vai, Rodrigo, vamos lançar o negócio. Daí a gente lançou, mas tá aí. A gente chegou a fazer um vídeo, mas eu acho assim, esse tipo de trabalho tem que estar alguém indo atrás. Porque se não tem ninguém indo atrás, ele sai e fica. Ele meio que morre. E o Clemente, ele é meio um polvo, né? Assim, ele tem 500 bandas e não consegue, porque ele que teria que acionar os contatos. Ele é o homem que gosta de fazer a social, né? Ele é o social, eu já não gosto muito dessa parte. Então a gente fez aqueles shows, agora tá meio no stand-by mesmo. Quer dizer, tá rolando aí no Spotify. E eu, às vezes, acabo voltando para agitar Mercenárias, porque Mercenárias acontece que tem muito convite, né? Então, a gente acaba fazendo. E tem um repertório muito desconhecido também, né? Tem muitas coisas que não... E é isso que eu estou querendo fazer agora. Trazer as coisas que são legais, meio mais mansas, assim, e tentar fazer esse show aí, que é um lado B, com umas composições novas, que exige mais também de todo mundo, né? Exige mais. Mas... Eu sempre acreditei muito no repertório do Jack Fancy, que, nossa, as músicas são nossa, muito foda e tal. E eu ficava tentando sempre trazer o assunto, sempre que eu trombava o Clemente, né, em algum lugar, eu falava, pô, Clemente, vamos fazer, cara, o repertório é foda, vamos lá, e não sei o que. Não, vamos. E isso, né, passou o tempo, e foi indo e tal. E aí no show do 6 de abril, do show do L7.
Aí eu estava lá, trombei com ele lá no meio do show e falei, Clemente, vamos fazer, tá, não sei o que lá. E ele falou, tá bom, vamos. Aí eu voltei para casa, fiz uma mix, fiz uma master, ele falou, olha, eu vou ter uma proposta, e pelo menos uma proposta, vamos sentar, vamos ouvir, vamos fazer. E aí acabou dando certo. E, puta, é uma das coisas que né, da vida que sei lá, é um prazer enorme poder fazer parte de um projeto desse tamanho, porque, nossa, então ficou, para mim é um marco mesmo, assim, porque é repertório. É uma coisa que eu aprendi com a Sandra, que é o que eu falei no começo, né, do episódio que a gente estava falando, que é a minha mestra musical, por tudo isso que vocês ouviram ela falar, de toda essa variedade, erudição, conhecimento, exploração e experimentação, que eu acabei absorvendo isso também na minha vida, e a importância do repertório. É difícil você ter uma banda com uma longevidade como as Mercenárias e tudo mais, sem repertório. O que segura é música boa. É aquela ideia do Miles Davis, de novo e de novo e de novo, né? Só tem 2 tipos de música no mundo, música boa e música ruim. E aí, hoje o que a gente falou até agora é de música boa. Tchau, tchau. Pô, depois disso daí eu não tenho mais nada pra falar, cara. Eu não... Mas eu acho que assim, tá tudo meio engraçado mesmo. Teve no outro domingo, eu cantei umas músicas lá com o Charlotte Matou um Cara, que tem um repertório super legal também. O Lollapalooza, né? E é uma doideira esses negócios, né? Assim, é uma coisa que eu fui lá para ver o que era, mas realmente, gente do céu, o que virou tudo. Por falar em doideira, Sandra, você tem, bom, de histórias, eu sei que você tem um monte e tal, mas tem uma história com o que o Nick Cave veio para cá, pro Brasil, né, e acabou fazendo os shows aqui e tal, e rolou uma interação, não é? Não tem uma coisa dessa? Não, interação nada, ele só casou com a minha sócia. Tá. Ela raptou, ela nem sabia falar inglês, raptou o cara, o Nick Cave sumiu. Onde que tá o Nick Cave? A Vivi levou ele pra praia. Não tem nenhuma história com eles, não. Entendi. Mas na época, tá bom. eu conheci o Blixa só, a gente trocou umas figurinhas, mas nada. Mas eu queria voltar no ponto do Lollapalooza, que daí a gente fala de gerações também. Vamos falar de gerações. Que daí assim, o que eu vivi lá foi mais a coisa em si do que certas coisas que eu vi de show, né? E daí eu estava justamente com o Fernando, que tem 24 anos, então eu estava com essa outra geração. Daí os caras, olha essa banda, olha aqui. Daí quando começou a tocar, daí eu virava assim, o Fernando falava assim, isso é Motown. Tá. Daí passava um pouquinho, olha, isso parece Elton John. Passava. E toda hora cada pedaço de música, eu escutava uma coisa, um pedaço de alguma coisa. Então, é louco, porque esses jovens não têm essa referência. Para eles, isso é novo. Então, é estranho tudo isso hoje, né? Porque tem um novo que não é novo, mas é novo. Mas não é novo, porque é uma mistura de um monte de coisa que já aconteceu há 40, 50 anos atrás, né? Certos experimentos que estão improvisando, olha, que não é novo. Gente, acho que até em 1800 tinha gente fazendo isso. Já. Né? Então, acho que falta um pouco falta conhecimento, porque sem esse conhecimento não dá para inovar. Fica estagnado. Não tem, porque faltam pessoas que arrisquem mais, né, que sejam mais
fiquem incomodadas. Porque eu acho que o que acontece assim, tem alguma coisa me incomodando, né? Eu preciso ir atrás de alguma coisa, porque eu não estou confortável em alguma coisa. O que é que eu vou fazer para sair desse desconforto? E eu acho que isso que meio que falta um pouco, assim, né? Para mim, né? Vai ver que para os outros está tudo muito bem. Obrigado, tô ótimo. Tô curtindo, tô dançando. Mas eu lembro que eu ouvia muito isso, assim, essa minha geração, né? Sou de 82, essa minha geração foi a geração da apatia, né? Era o comentário geral que a gente era muito apático e tal. Acho que é parte um pouco também de passar para essas novas gerações também, de fazer esse caminho, né? De levar esse amor, essa paixão pela música também para novas gerações, né? Então acho que eu tive essa felicidade de encontrar a Sandra e o Galbetti e ter esse contato que eu tenho com os dois, do qual eu aprendo demais, assim, aprendo muito e tento porque tem horas que eles comentam coisa também que eu boio, e eu tenho que correr atrás também, ir lá ver e tentar entender também do que eles estão falando. É uma coisa interessante também de você aprender com essas experiências e tal. Então, dizendo isso, né, para a nova geração que está nos ouvindo agora e tal. Por falar nisso, ponto importante, também, depois desse episódio aqui, vai lá no episódio do Premier também, depois marca o número aí. A gente falou do episódio do que a gente fez com o Clemente, e o episódio do Premier também ficou muito bacana, muito legal também e tal. E isso é uma forma também que a gente tem de poder compartilhar esse conhecimento todo com a turma que está nos ouvindo, e para poder propor coisa nova, né? E falar, turma, vambora, cara, a música não pode parar, né? A música sempre tem que estar continuando. Então, a nova geração que está vindo aí e tal tem que propor coisa também. E vamos ver o que sai. Depoimento, Marcelo. Não, eu estava pensando aqui no que você está falando, né? Tem uma coisa assim que é a questão do tempo que você está na Terra e você vai repertoriando coisas, né? Uhum. E de um tempo para cá, na verdade, a gente chegou aí, na verdade, é objeto até de um trabalho meu de reflexão sobre a questão da metalinguagem, né? A gente começa a refletir sobre nós. Eu acho que hoje em dia, na verdade, não existe muito campo para inovação total como ela aconteceu nos anos 60, nos anos 70 e um pouquinho no comecinho dos anos 80, depois a gente começa a ter as coisas mais legais são releituras, mas são coisas que a gente já ouviu. Uhum. Mas vamos lembrar também, né? Outro dia eu fiz aqueles pequenos textinhos que a gente faz, até postei no Face e tal, em que aconteceu em 1911, aconteceu o Scandal Concert, que foi um concerto da segunda escola de Viena. Então você tinha lá o Alban Berg, o Schoenberg e o Anton Webern fazendo música tonal em 1913. Então fica um pouco complicado, assim, para quem dá uma repertoriada, né? Então eu acho que a gente vai, até o momento que as pessoas se debrucem mais para o não esquecimento, porque daí eu me lembro dessa história, eu repito essa história do discurso do Merlin na montanha, né? Esquecer é a maior danação da humanidade. Então a gente está atravessando um período em que o paradoxo é completo. Então, no momento que a gente tem um maior número de informação disponível no seu mouse, entendeu? A gente tem um monte de coisa que está sendo esquecida e tem gente que começa a pegar, reinventar a roda, tal. Eu acho que isso é um momento que a gente está vivendo, é um momento histórico da gente, e espero que a gente consiga aí, para o bem, né, nosso, a gente consiga pegar e romper, na verdade, esse imenso conjunto de bolhas estanques que a gente acabou montando. Né? Vamos ver se a gente sai dessa armadilha. Eu não vejo muita chance, mas sei lá, né? A gente também surpreendeu, a gente nos surpreende o tempo inteiro quando a gente olha para o passado, né? E você vê que ao longo da história a gente sempre acabamos
chegamos lá no fundo do poço e acabamos voltando. Somos muito adaptáveis e muito empreendedores. Vamos ver o que a gente consegue fazer diante dessa nova situação, que é uma situação horrenda, mas está impactando todo mundo. Né? Mas é por isso que eu acho que é muito legal essa coisa dessa proposta do podcast do Bico do Corvo, que é justamente ser um guia para uma nova geração ou uma nova audiência de poder ter de certa forma, esse caminho ou esse fio da meada, né? De puxar esse fio da meada e tal, e poder contribuir com essa formação dessa nova geração. Então, agradecer a turma do Bico do Corvo, Marcelo Zaysk, Anderson Rosa, Frater Goya, que acabou criando essa plataforma onde a gente pode fazer justamente isso, conversar, bater papo, trazer essas questões na mesa, justamente para a gente não esquecer. Pelo menos a gente melhora. Com certeza. Pelo menos nós que estamos aqui já nos ampliamos, né? Eu aprendo sempre a cada gravação que a gente faz. A gente fala da tecnologia, assim, né? De estar tudo conectado. Assim, tem o lado bom, né? Porque a gente está gravando hoje remotamente por causa disso, né? Então, quando que eu ia conseguir conversar com a Sandra, com o Marcelo, com o Rodrigo, com o Goya, assim? É um paradoxo, né? Você tem isso, né? Toda, ao mesmo tempo você tem esse paradoxo. Hoje a gente está vivendo em problemas do tipo que os caras ficam revisitando, entendeu? A ausência da empatia. Outro dia eu vi um negócio, os caras defendendo, gente como Elon Musk, esses malucos aí, defendendo que empatia é uma fraqueza, que tem que ser eliminada. Quer dizer, tá complicado, cara. É difícil, né? Complicado. Então a gente está atravessando aí uma tempestade complicada e o retorno de uma coisa velha, que deveria jamais ter sido esquecida e foi esquecida, e por isso ela está voltando com muita força e seduzindo muita gente de novo. Verdade. Gente, deixa eu... desculpa, Goya, pode falar. Não, é que eu, junto disso do Galbetti, ia falar, mas é por isso que tem que ter resistência. Eu, por exemplo, sou da linhagem aí do Crowley, né? Faz o que tu queres, há de ser o todo da lei. Então, por exemplo, para mim, todo esse tipo de discursinho, essa fala fascista que tem, é nojento, né? Então, assim, eu me arrepia cada vez que eu escuto falar esse tipo de coisa e me dói a apatia da juventude diante disso, né? Porque ele falar a barbaridade que ele fala, ele pode falar o que ele bem entende, foda-se. Né? O problema é que você vê jovens e outras pessoas que supostamente são letradas e lidas e tudo mais, defendendo esse tipo de absurdidade como se fosse uma novidade, como se a gente já não soubesse onde isso vai dar. Isso é absurdo, eu não consigo me conformar com isso. Mas você vai ver que boa parte dessas pessoas não gostam da memória, não gostam da história. Sim. O projeto de vida está ligado àquela coisa bem estanque, entendeu? E nunca se interessou em saber como foi, o que nós fizemos, o que nós podemos fazer. Então, é complicado. A pessoa que toma como um ídolo um milionário, não dá para esperar muito dessa pessoa. Cara, a partir do momento né? que você idolatra um político, primeiro que político e alguém que você se espelhe já não cabe na mesma frase, né? Já é um absurdo. Então é a decadência de toda a história humana, pelo amor de Deus. Eu acho interessante aquela coisa o que o pessoal costuma dizer do pobre de direita, né? Aquele cara que é contra o imposto para grandes fortunas. Pois é muito foda. Gente, deixa eu só... Mas vocês percebem uma coisa, só para rematar, percebe uma coisa que assim, né? À medida que a gente está conversando e está refletindo sobre isso, mostra justamente a urgência da música, né? Como que a música é o ponto onde a gente pode expressar questões e né, como desde enfim, só a música salva, gente. Vamos fazer música, porque música é arte, música é história, música é tudo, cara.
Vamos fazer música, nós temos que nos expressar via arte. É isso aí. Eu só queria colocar aqui que os episódios que o Rodrigo citou ali, né? O Clemente é o episódio 183, então se você chegou até aqui, vá ouvir. E o do Premier é o 176, mas o Galbetti tá em outros episódios também. Tem um episódio do Frank Zappa, que ele tá junto. E por aí vai também. Pra gente... Tem vários depoimentos desses caras, né? O Frank Zappa foi bem visionário, um monte de coisa. Tem até entrevista que ele acaba com o cara, fala de fascismo. Sim. Né? Fala de... Você vê como que está aberto. Maravilhosos, graças a Deus. Esses caras têm que ser lembrados e têm que ser revisitados sempre e sempre cultuados. É incrível. Até, por exemplo, outro dia eu vi no Instagram também as coisas que o Prince falou também, David Bowie, toda nessa história de alerta, as coisas já vendo um futuro... Começa a abriu, né? Antena. É verdade. Opa! Com certeza. Viu, Galbetti? E o Tolkien também, né? O Tolkien. Ainda precisa De falar. onde que vem? Eu ia falar. Faltou falar De onde do vem os Tolkien. orcs? Faltou falar do Tolkien. Porque sempre quando junto o Goy e o Galbetti, sai alguma coisa de Senhor dos Anéis, né? Assim. Bom, apaixonado. Mas vai ficar para um outro episódio, porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Muitas horas. Gente, deixa eu agradecer vocês mais uma vez, Sandra, Marcelo, Rodrigo, Goya, muito obrigado, né, por estar aqui. Eu falo sempre, eu aprendo muito, né, com todo mundo que vem por aqui. Muito prazer conhecer você, assim, virtualmente, pessoalmente, Sandra, também. Muito legal, assim. O Rodrigo me mandou o teu trabalho. Eu não conhecia as Mercenárias, eu conheci por causa do Rodrigo. Eu fui ouvir, pô, legal demais. Ele já me colocou no clã ali. Já catequizou? Já catequizou, já tá na minha listinha de discos para ouvir. Demais. Quando vier pro Paraná, avise. Faça shows perto da gente. Tá. Né? Pra gente conseguir assistir ao vivo, porque eu acho que eu cansei. Eu vi um trecho do show lá do Lollapalooza, né? Em casa, né? Pela TV. Mas, lógico, é um festival que nem você colocou, é diferente, né? É outra coisa. Mas, assim... Como é que se diz? As bandas, é bem segregação total, né? Bandas pequenas, tocaram meio de 40, sabe? Tinha 50 pessoas. O pessoal chega 8 horas da noite, então quer dizer, é meio toca lá. É meio isso, né? Lollapalooza. Tá certo. Mas eu agradeço de coração, muito obrigado, gente, pelo papo. E fica o espaço aqui, Sandra, Galbetti, Rodrigo, para vocês divulgarem também o que quiserem, quiser mandar mensagem, pô, vamos gravar de novo, eu não falei tal coisa, vamos aí, só... O Rodrigo é a ponte aí, ó. Manda um salve para ele, a gente também em contato ali no Instagram também. E tamo junto, o espaço é de vocês. Legal. Junto. E pode falar mal das pessoas, da situação, e é isso aí, a gente quer isso mesmo. Tem que ter mudança, tem que ter memória, tem que ter história, a gente tem que lembrar de tudo que aconteceu de ruim para não acontecer de novo. E é isso aí. Fora os nazi neofascistas aí. Abaixo. Nazi lives don't matter. Já dizia o Tom Morello. Vamos encerrar. É isso aí, galera. Muito obrigado, então, pelo papo de hoje. Muito bom. E, cara, bora pra próximo episódio. Já vamos começar a pensar em alguma coisa legal e tal, porque essa turma aqui desse episódio é muito forte, hein? Muito boa. Muito legal. Com certeza.